Olá, boa noite. Estamos dando início a mais uma live da nossa Academia de Líderes 3Fs. Já já os meus parceiros Rosane Bonessi e Omar Gunning estarão conosco aqui para a gente, mais uma vez, discutir essa temática tão interessante que é a liderança. Estamos entrando aqui. Já estamos. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, Rosane, tudo bom? Boa noite, excelente domingo. Vamos aqui aguardar o nosso amigo Omar Gunning. Pronto, falando dele, eis ele. Falando dele, eis ele, é isso aí. Estamos aqui. Minha gente, muito boa noite. Para quem talvez não nos conheça, sou Victor Aguiar, juntamente com a Rosane Bonessi e o Omar Gunning, somos especialistas no desenvolvimento de líderes e nós estamos dando início a mais uma live da Academia 3Fs. Aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. E o tema de hoje é super interessante, né? E já, sem perder tempo, a pergunta que fica é essa, meus colegas, começando por você, Rosane. Como aperfeiçoar a liderança? Existe alguma estratégia infalível? Olha. Boa noite, boa noite. Prazerzão estar com vocês aqui nesse domingo. Domingo passado, né? Já estivemos por aqui. Recebemos aí muitos recadinhos nas nossas redes. Pessoal falando, aproveitando o tema que foi trabalhado na semana passada, né? E aí você já chega com uma pergunta querendo a fórmula mágica na primeira pergunta. Pois né? então. É a pergunta de milhões. Será que existe uma fórmula? Né? Muitas pessoas nos questionam a respeito disso. Será que existe uma fórmula pronta? Será que existe um modelo ideal? Né? Eu costumo dizer que não existe uma fórmula pronta, não existe um modelo ideal. Existe muito, né? Começando pela liderança do eu, por a gente conseguir trabalhar a questão do autoconhecimento primeiramente, depois a autogestão, e aí a gente vai. Né? A nossa temática aqui é trazer algumas pistas para a gente desenhar, né? Talvez modelar aquilo que a gente acredita, que a gente tem visto dentro das organizações e acompanhado, de um modelo que pode ser melhorado, né? De acordo com a maturidade da empresa, de acordo com a maturidade do líder, de acordo com a cultura. É isso, Omar? Boa noite, gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rosane. É assim. Quando a gente olha para a temática liderança, e a gente busca, Vitor, entender esse racional de como se construir, né, processos de melhoria em relação às nossas próprias entregas, a gente começa a perceber, Rô, que o ponto-chave é o quanto eu estou olhando para mim e buscando o meu desenvolvimento. Né? As pessoas nos perguntam demais e por conta destes questionamentos que a gente, inclusive, desenhou a Academia de Líderes, né? Nos perguntando, nasce pronto ou se desenvolve? Um líder efetivo, né? Um líder excepcional. E as nossas respostas são sempre as mesmas, né? Se desenvolve. E se desenvolve por quê? Porque nós sabemos o quanto nesta caminhada, né, de um desenho de olhar para a competência e capacidade, a gente consegue aprender com a teoria, aplicando aquilo que a gente aprende na prática, corrigindo os percursos, buscando aperfeiçoar e mais, aprendendo com os outros, né? Então tem 2 grandes pontos aqui, né? A gente olha para o outro e também diz isso aqui não está legal, né? E isso pode gerar, obviamente, um aprendizado. Agora, eu vejo
que um ponto importante para a gente colocar nessa questão é o quanto os 3 Fs, né, desenhados por nós, pelos três Fs, e cá estamos, o F de força, o F de forma e o F de flexibilidade, tem nos tornado, inclusive a nós, melhores gestores. Gestores com mais percepção da necessidade deste desenho comportamental, desse design de comportamento, de entrega e de capacidade. Então, Vitor, quando a gente é questionado, obrigatoriamente, a gente abre as discussões olhando para o descascatear da forma. E na forma a gente vai falar de comunicação, na forma a gente vai falar de conflito, na forma a gente fala de postura, na forma a gente fala do pipeline, que muito bem a Rosane tem colocado para a gente. Começar, na minha percepção, enquanto indivíduo, né? Enquanto depois gestor, enquanto conexão com os outros. E aí depois a gente olha também, ainda na forma, a questão da ambidestria, né? Depois vem a força com seus atributos e, obviamente, a flexibilidade. Mas, Vitor, é tudo isso, viu? Olha só. E é bastante... Vitor, e aí talvez a pergunta que eu gostaria que você respondesse para nós, né? Será que as pessoas, né? Agora deixa eu perguntar aqui. É aquela questão, já que a pessoa não nasce líder, será que ela pode aprender? Olha, isso é muito interessante, né? Por exemplo, quando a gente trabalha o tema da criatividade, né? Só para fazer um paralelo, muita gente diz assim, mas eu não sou criativa, né? Então esquece que quando eu era uma criancinha fazia aqueles desenhos, né, super criativos e pegava um brinquedinho e já fazia daquilo uma nave espacial e por aí vai. E a liderança é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Alguns desenvolverão com um pouco mais de desafios, outros desenvolverão com mais facilidade e outros já vêm com ela desenvolvida e mesmo assim precisa ser lapidada. Então, é uma questão de habilidade, e como qualquer habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada, como você muito bem fala, né, Rosane? Ela pode ser treinada, e nesse sentido de liderança, talvez a gente possa voltar um pouquinho às bases e matar a curiosidade de algumas pessoas que também nos perguntam no treinamento 3Fs, força, forma e flexibilidade, a grande diferença e a diferença fundamental entre o chefe e o líder. O que você pode falar para nós, Rô? Olha só, a diferença está no resultado, né? A diferença está na performance de um time. A diferença está no tratamento das pessoas, né? Das pessoas e com as pessoas e para as pessoas. A diferença está na estratégia. A diferença está no dia a dia, certo? O chefe, algumas organizações ainda funcionam com o chefe, funcionam, Isso. né? Mas aí cabe a gente perguntar, mas a que custo? Né? Quanto custa a rotatividade? Quanto custa a saúde mental das pessoas que estão ali? E como é que está o resultado? Quanto tempo vai durar, né? E aí, nas nossas andanças, como a gente sempre traz um exemplo aqui, o quanto a gente, às vezes, se depara, né, com algumas organizações onde a figura do chefe é que é valorizada, que é colocada em prática, e aí o discurso é, mas nós estamos batendo a meta, certo? E aí você olha para o time e você pensa assim, meu Deus, mas com esse time aqui, se fosse um líder, a meta poderia ser 2 vezes o que está aqui. As pessoas poderiam se entregar muito mais, né? Então a diferença a gente enxerga todos os dias. Por isso que a gente diz que não existe um modelo pronto e acabado, não existe um modelo engessado, existe aquele modelo que tem a cara da empresa, que tem a cultura da empresa, mas não existe nenhuma empresa que não se encaixe numa figura de liderança, né? E prefira manter, né? Talvez nem prefira, talvez mantenha a cultura do chefe por ali. Ok? É isso, Omar? E vamos aproveitar, de repente, para contar uns causos das nossas andanças aqui, né? Omar, nas tuas mentorias, você tem deparado com muitos chefes ou muitos líderes por aí? Boa. Olha só, enquanto a Rô
fazia essa introdução e essa explicação, essa super explanação aqui, eu fiquei pensando, né? O quanto você que está participando aqui já foi inspirado por alguém, né? O quanto realmente a gente já olhou para dentro das nossas organizações, das nossas empresas, e a gente disse, esse cara me inspira, esta cara, esta senhora, esta senhorita me inspiram, né? A gente tem alguns participantes que aqui estão, que eu, inclusive, conheço, e conheço a capacidade, quer dizer, a competência aplicada destas pessoas, e eu sei o quanto elas se desenham dia a dia para... E aí, Vitor e Rô, eu acabei escrevendo algumas palavras enquanto vocês dois introduziam esta pergunta e respondiam à própria pergunta, que diz o seguinte: inspirar, guiar, acompanhar e reorganizar na medida da necessidade. Quer dizer, líder, diferente de um chefe, porque chefe é aquele cara que a gente vai para a empresa, né, depois de um domingo como esse, né, ou no domingo como esse, e o desespero bate daqui a pouco, né? Porque, putz, estou indo para a empresa amanhã, de novo vou encontrar aquele profissional que me coordena, que me chefia. Que bom se ele falasse assim, né? Aquele profissional que me chefia. Não é isso que ele fala normalmente, mas tá tudo bem. As pessoas captaram a ideia. Porque aqui a gente não pode botar o pi, né? É ao vivo, não tem jeito, né? Pois é. Mas é isso, gente. O quanto você se desenha para se inspirar todos os dias, você com você. E depois, você se apercebe, você questiona, e eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem trazido muito nos nossos treinamentos, e eu faço questão, Vitor, e te respondendo aqui nas mentorias, de fazer muitas arguições aos mentorandos, né? O quanto você busca alinhar, receber o feedback, se entregar e receber de uma forma verdadeira e aberta. Acolher, porque é aquele negócio, né? Eu vou acertar na medida em que eu tenho a possibilidade também de questionar e de entender o perfil de cada um que trabalha comigo, né? Então, isso é muito importante, a gente saber onde nós estamos, a gente saber quem nós somos, a gente se alimentar disso que a gente está se propondo aqui a inspirá-los, né? A gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar conteúdo, né? E aí, quando a gente fala isso, tem as ferramentas dos 3 Cs, Vitor, que você pode explicar para a gente daqui a pouco. O quanto uma live dessa deveria, em quem está aqui nos assistindo, gerar um desconforto para algumas coisas, na medida em que os 3 Cs entram aqui em ação para um desdobramento, né? Então, de novo, é tudo isso. Bacana. Então, a gente tem uma preocupação nas nossas academias, na Academia 3Fs, quando a gente está falando da forma, da força e da flexibilidade, de levar para as pessoas algo realmente prático e aplicável. A gente reconhece a competência de todos que estão participando, daqueles que já são líderes, daqueles que estão buscando um aperfeiçoamento para melhorar sua liderança, ou como a gente costuma dizer, né, ter um time que veste a camisa e é 2 vezes mais produtivo, e aqueles que almejam um dia estar na função de líder. E a gente sempre fala, né? Vai anotando aí. Vê aquilo que você entende que você precisa começar. Vê aquilo que você entende que você deve continuar, porque está dando certo, está bacana, está trazendo resultados, como a Rosane falou logo no início da live, mas um foco todo especial daquilo que você deve cessar. Para de fazer aquilo que não está dando certo, ou como posso roubar o teu exemplo, Rosane? Bora. Que resultados que você quer fazendo as mesmas coisas que você sempre faz. Esse é um ponto que a Rosane sempre enfatiza. Mas eu queria então aproveitar, Rô, e pedir para você comentar com a gente, já que nós estamos falando tanto da liderança, por que hoje essa questão da liderança ela é tão importante? Por que ser um bom líder é tão importante hoje em dia? Eu costumo dizer que o líder, se ele soubesse, né, o poder que ele tem nas mãos,
poder barra responsabilidade. Talvez ele pensaria, talvez ele agiria de uma forma diferenciada. E aí eu vou pegar a fala do Omar. Quem que está aqui nos ouvindo, quem que vai nos ouvir, né? Quem que já passou por nós, que nunca se inspirou em alguém. E aí, o contrário também é bem verdadeiro. Quantas pessoas boas no caminho a gente desestimulou com o nosso jeitão, com o nosso estilo de liderança, né? Costumo dizer que ninguém motiva ninguém, mas um líder, através do seu pouco tato, pouca competência, ele desmotiva o outro, né? Então, quando a gente não tem um bom líder, gente, antes disso ir para o resultado, que é o que toda empresa busca, eu acho que vai muito para a questão pessoal. Enquanto pessoas, enquanto seres humanos que nós temos trabalhando conosco, o quanto a gente consegue influenciar, né? O quanto a gente consegue inspirar. Um bom líder faz a gente voar. Não quer dizer que ele vai aliviar o nosso trabalho. Não quer dizer que ele não vai cobrar resultado. Não quer dizer que ele vai passar a mão na cabeça. Certo? Se a gente pergunta, e essa é uma pergunta que normalmente a gente faz no time, né? Quem de vocês aqui já teve um bom líder? Levanta a mão e conta para nós. E as pessoas nos trazem, né? As pessoas nos trazem muitas histórias de inspiração. E aí, se a gente for fazer a pergunta ao contrário, que a gente também faz, quem daqui já teve um líder que você olhou e de alguma maneira aprendeu que você não quer ser como? Né? Então não está na questão de você cobrar, não está na questão de você alinhar, deixar objetivos claros, né? Porque às vezes muitas pessoas pensam assim, eu tenho que ser bonzinho com as pessoas, eu tenho que brincar, eu tenho que... E não é nada disso. Não é isso, Omar? Omar, aproveitando que você já vai falar sobre isso, vou emendar aqui uma pergunta de uma participante que eu acho que pode até complementar o que você vai falar, que é a questão das mudanças das gerações numa empresa familiar, né? Então, como lidar... E aí eu diria para você não só falar da empresa familiar, mas para falar sobre isso de modo geral, porque tanto eu, quanto você, quanto a Rosane, vira e mexe, a gente está nas organizações e lidando com pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Como é que administra esse caldo todo aí? Ótimo. Deixa eu trazer um ponto, Vitor, antes de responder, e eu acho que de contribuir com o questionamento inicial e o segundo. Quando a Rosane fala e responde, ou quando o Omar fala e responde, ou quando a gente questiona o Vitor, o que cada um está respondendo é o que a gente aqui concorda, né? Nessa união da tríade. Isso. Certo? Então, e se a gente se discorda, isso vem aqui ao vivo. Mas isso é muito legal, porque nós três estamos trabalhando há bastante tempo juntos e a gente desenhou este conhecimento para vocês. O ponto o bom líder, ele traz efetivamente qualidade no trabalho e ele traz lucro líquido de uma forma a melhorar período contra período. Então, ele traz um ritmo de clima organizacional, temos uma boa cultura e ele obrigatoriamente majora quando ele consegue, por intermédio das pessoas, desenhar da estratégia, seguir os procedimentos, revisitar os procedimentos na medida da necessidade, inspirar as pessoas aquilo que desenhamos para a entrega. Agora, ser líder, ônus e bônus, né? Tem muita gente que quer ser líder. E aí a pergunta que a gente sempre faz, e eu vou tocar de novo no ponto, é o quanto eu já sou líder do eu. Ponto. Porque tem gente que espera pela empresa, tem gente que espera pelo líder, mas nós temos que fazer o contrário, nós temos que cuidar do nosso líder, nós temos que estudar, nós temos que nos alimentar, nós temos que estar aqui nesta live, nós temos que participar de capacitações. Né? Porque ser líder, muito bem falado por vocês, é ter tamanha responsabilidade na medida que o resultado qual e quant depende muito desse teu jeitão que você vai imprimir, né, no teu cotidiano. Ponto. Vamos falar de gerações. Antes de você falar de gerações, já respondendo ao Cris, que está participando ativamente conosco na live,
E ele escreveu, né, a liderança de si mesmo... eu não estou recebendo mensagem. Sem desafios. Ele escreveu assim, a liderança de si mesmo não seria antes de ser líder de equipe, que é o que você acabou de falar aqui. Tá perfeitíssimo, Cris. Como sempre, hein? Como sempre. Esse cara é bom, hein? Vai lá, fala das gerações, Omar. Então, gerações, né? O que a gente começa a entender, gente? Quando você vai para o palco de um processo de recrutamento e seleção, hoje 90% de quem procura, né, emprego, né, de quem está no mercado, soltou, né, geração Y e Z, certo? Tem muita gente que fala que os Zs são Zs de zorra, e nós adoramos os Zs. Né? Nós somos defensores dos Zs e da multigeração dentro de qualquer organização, desde que nós tenhamos um desenho de onboarding / desenvolvimento de cada uma das gerações. Né? O X tem muito para passar, o Y e o Z tem muito para contribuir, e daqui a pouco a gente terá o alfa, que vem com uma dinâmica diferente do Z que acabou de entrar nas nossas organizações. Sim, hoje, perfeito. Quase 50% do mercado se movimenta, né, time, por intermédio dos cérebros e das mãos do Z e do Y. Então, o dinheiro hoje, muita grana no mercado, vai e vem pelas decisões embasadas por quem é jovem, por quem tem esse espírito de Y e de Z. Então, não existe mais espaço para as empresas e nós não acreditamos em empresas que não se confortem com a multigeração. Mas antes disso, Vitor, nós temos que nos preparar de uma forma estratégica para aceitar com humildade a diferença e incorporar estratégias, e não tem certo nem errado, a gente inclusive vai aprendendo também com a dinâmica do dia a dia, mas nós somos obrigados aqui no Mindset, né, de dizer, eles serão sempre muito bem-vindos, toda e qualquer geração, desde que nós tenhamos políticas, desde que nós tenhamos procedimentos, desde que nós tenhamos quase que um escrito, né? Seja um manual, seja um código de conduta interna dentro da organização para que se sigam algumas regras, né? Mas eles nos puxam, eles nos ensinam e eles têm, Vitor, obviamente, nos inspirado. E quando a gente fala de uma empresa familiar, né? É a mesma coisa, gente. Nada muda, né? Então, eu acho que foi muito bem colocado por você, Vitor, independentemente. É claro que a questão familiar tem quase que aqui um compêndio de uma gestão que a gente vai ter um comitê de família, a gente vai ter um olhar para a sucessão, inclusive, que pode ou não vir a ser por intermédio de um membro da família, que tem questões à parte. Mas quando a gente fala de multigeração, o tema, muito bem colocado, Vitor, ele é um tema que cai bem para uma empresa que não é familiar ou sendo familiar também. E agora acabou de entrar aqui uma autoridade no tema de governança, nosso amigo Salmeron, né? Opa, e sem dúvida, Salmeron, sem dúvida, governança é o pilar de tudo. E por incrível que possa parecer, né, fazendo uma conexão com outras temáticas, talvez o grande desafio, ou talvez o grande erro, no caso de uma empresa familiar, é da nova geração não honrar a geração anterior que construiu tudo e simplesmente passar como um rolo compressor por cima. Eu acho que tem que existir um respeito de ambas as partes, né? Uma honra de ambas as partes, mas uma honra maior ainda para quem começou. Agora, um ponto importante, Rosane, dá para refugar? Não quero ser líder, não gostei. Será que eu posso deixar de ser líder? Tem algum problema nisso? Eu acho que se você não gostou, se você não se alinhou com o propósito, né? Eu acho que isso também é autoconhecimento. Ninguém se alinha com tudo aquilo que às vezes o mundo quer que a gente seja, né? Assim como ninguém nasce líder, ninguém nasce médico, ninguém nasce professor, ninguém nasce engenheiro, as pessoas precisam estudar, precisam se aprimorar, se desenvolver. E quando você percebe que aquilo que você está entregando, né, não está de acordo com aquilo que faz sentido para as outras pessoas, para a organização, e principalmente, né, gente, autoconhecimento é isso.
É a gente olhar no espelho e perceber aquilo que a gente tem de bom e perceber os nossos pontos a melhorar. Então, a humildade, né? Hoje a gente tem falado muito na própria questão da vulnerabilidade, do levantar a mão, do pedir ajuda, do assumir que não sabe. Mas você, quando olha para o seu perfil e vê que não é aquilo, principalmente que você quer, porque às vezes não basta só querer, né? Tem que querer, se desenvolver para. Porque senão você causa um estrago. Você causa um estrago muito grande. Ah, eu quero. A gente vê às vezes aí, vamos lá para a empresa familiar. Muitas empresas familiares onde as pessoas não se desenvolvem, não vão buscar aí uma ajuda, talvez, um desenvolvimento, um curso, um treinamento, algo nesse sentido, e a pessoa está ali porque ela está ali, porque ela está ali. E às vezes aquele negócio é tão autocrático de cima para baixo que causa estrago, né? Então não basta só querer. Vamos novamente pensar no resultado. Que resultado a gente quer, né? E tudo isso que a gente está trazendo aqui, cabe lembrar que tudo isso é treinável. Isso. Para uns isso aqui vai cair como uma luva, né? Que de repente a pessoa vai pensar assim, uau, que bacana, né? Eu posso ser melhor do que eu já sou. É o tal do 1% que vocês me ouvem falar todo dia. Preciso hoje ser 1% melhor do que ontem, amanhã 1% melhor do que hoje. Para outros, talvez isso aqui vai cair como algo assim, poxa, então eu não tenho mais desculpa, eu não nasci líder, que quer dizer que se eu treinar eu dou uma melhorada, né? Então talvez eu tenha que jogar a toalha. Cabe aí cada um parar para pensar, né? O quanto isso está proporcionando para as pessoas em termos de desenvolvimento, em termos de resultado, e principalmente, eu acho que para cada um, né? Antes de ser bom para o outro, tem que ser bom para nós também. Tem que fazer sentido, perfeito. né? Aquela história que a gente sempre diz, que no domingo à noite é a hora que as pessoas mais nos procuram. Por quê? Porque muitos estão descontentes com a empresa onde trabalham. Muitos estão... Só que aí, novamente, vem a fala do Omar. Será que você não está esperando, de braço cruzado, pelo outro? Né? Qual é a sua entrega dentro desse desenho? Tem gente que muda, mas não muda, certo? Não muda a si mesmo. E aí, talvez essa seja a primeira questão. A mudança deve começar por nós. Deve começar de dentro para fora. Senão não vai adiantar. Isso. E ainda aquela velha máxima, né? A mudança começa na decisão. É isso aí. E decisão de mudar, né? Então, minha gente, nós somos o Marganen, Rosane Bonessi e Vitor Aguiar. Nós somos especialistas no desenvolvimento de líderes. Juntos, nós desenvolvemos o conceito da Academia de Líderes 3Fs, forma, força e flexibilidade, que com certeza você acompanhando essa live, você deve ter percebido que vários itens tangenciam esses 3 pontos. Nós agradecemos muito a participação das pessoas que estiveram conosco hoje, que mandaram perguntas, porque a nossa preocupação com a Academia 3Fs é que aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. Antes de passar para as palavras finais dos meus colegas, meus parceiros, quarta-feira tem mais. Quarta-feira temos mais um tema super importante que nós vamos abordar e a gente sempre dá aquela cutucadinha, né? Siga-nos nos nossos perfis, essa live vai ficar lá armazenada e se você entende que aquele teu líder precisa de uma cutucada, de um toquezinho e você às vezes até se sente meio desconfortável de falar para ele, né? Tal coisa, joga essa live, manda para ele, né? Como quem não quer nada e assim por diante. Então, palavras finais dos meus colegas, começando pelo Omar e depois pela Rosane, e aí nos despedimos. Bora. Gostei muito dessa sua última pergunta, Vitor. E a Rosane foi completa na colocação naquilo que a gente acredita, né? E é isso, a gente tem que olhar para dentro e entender o nosso momento, né? Nem sempre o momento é de estar onde estamos, né? E a razão em cima da emoção faz com que nós busquemos, então, o melhor espaço, porque o melhor espaço certamente trará os melhores resultados, né? E a gente está aqui para produzir resultados, inspirar a vocês para novos resultados.
E quando a gente fala em 3 Fs, a gente vai falar, sim, de que aquele que busca se entregar na completude como um líder do eu, ele vai olhar para a sua flexibilidade, ele vai olhar para a sua força e ele vai olhar para a sua forma. Por isso que a cada período, né, de 3 em 3 dias, de quase 4 em 4 dias, nós estamos aqui com esse propósito. Venha, junte-se a nós, porque é a forma que nós temos de fazer com que aquilo que a gente acredita e aplica é também questionado por vocês, ou quem sabe embasa ou contribui para que vocês se desenvolvam. Grato pela oportunidade, viu, Vitor? Olha só, eu queria trazer só uma pergunta para finalizar aqui. Uma pergunta não, uma frase importante que você já nos ouviu falando aqui. Ninguém pede demissão da empresa onde trabalha. As pessoas pedem demissão do seu líder. Tá? Então, coloque ela aí na sua cabecinha, mexe com ela e pensa aí, você que está na cadeira hoje, né? O que você quer para essa semana? O que você vai começar? O que você vai continuar e o que você vai cessar? Bacana, gente? Excelente semana para nós e até quarta. Beijo no coração. Um abraço, até quarta. Valeu, Tudo gente. bom. Valeu. Tchauzão.